Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o RomaCast, o podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br, K-A-T-Y, e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis. Entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas na região do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, e também em Capão da Canoa. O RomaCast de hoje está sendo gravado no dia 21 de março de 2021. A gente vai conseguir colocar no ar, a gente já tem episódio para essa semana, então vai ficar para outra. Não vai estar tão atualizado na questão de recente, mas o assunto ele é atual há meses já que a gente já está vivendo isso, então a gente vai tentar gravar hoje sobre nossas percepções deste momento. Eu queria também aproveitar antes de chamar a voz dos outros rapazes aqui e rapariga. Opa! Antes de chamar a voz da Renatinha e do Indruzi, eu queria só Rapariga fazer não. um. Rapariga, não. Eu queria, antes de chamar a voz deles, apenas falar que indicar ali, gente, né? Siga nosso podcast, siga nosso Instagram, @Direito Romano, comente, dá um pitaco, dá uma sugestão de novas pautas, participa, interage, sempre é bom, dá 5 estrelinhas lá na iTunes Store, nos podcasts, faz essa mão aí para quem curte, quem acompanha, que ajuda bastante o nosso podcast. Então tá, estamos aqui hoje, nós três, considerados os hosts, apresentadores deste podcast, Indruzi e Renatinha. E aí, dona Renatinha, como estamos? Tudo certo nesse domingo chuvoso. Domingo chuvoso, mais cedo que o habitual. A gente tem o costume de gravar domingo de manhã, né? Mas hoje a gente tentar um pouquinho mais cedo, né? O pessoal tá com cara de sono, mas logo vai passar. E tu, Indruzi, como é que estamos? Bom dia. Estamos bem, né? Começou a chover agora aqui na linda cidade de Dois Irmãos, cidade do Natal dos Anjos, para quem não conhece, vale a pena visitar assim que acabar a pandemia, né? Que vai ficar legal mesmo. Assim que puder aglomerar. Exatamente. E vocês estão prontos para para dar uma desabafada aí, soltar uma raiva So- ou estão de boas? Soltar o verbo, né? Hoje é dia de soltar o verbo. Soltar o verbo. Bom, quem já está nos ouvindo aí provavelmente já clicou e já viu o nome do episódio, que a gente não sabe ainda qual que é, então, mas a nossa ideia vai ser colocar algo que faça a pessoa entender, num resumo, o que a gente falou aqui. Nossa ideia hoje é conversar sobre este momento da pandemia. A gente tem visto muitas discussões em todos os âmbitos, não só nos âmbitos médicos que vem discutindo vários assuntos, mas a sociedade inteira discute, abre comércio, não abre. Na nossa região aqui, o estado do Rio Grande do Sul está nesse momento em bandeira preta, que significa a mais restritiva de todas, talvez mais restritiva que isso, só se começar a soar as cornetas aí, tocar sino e ninguém sai de casa, e enfim, mas está no mais restrito que puder ser, e a discussão, ela é de todos, todo mundo dando pitaco, tá todo mundo mandando notícia, mandando fake news e lendo, mas eu vi em tal lugar, eu não vi, então a gente resolveu gravar mais para dar as nossas considerações sobre alguns pontos mais específicos. A gente vai tentar falar um pouco sobre o tal do tratamento precoce, sobre a Lei de Segurança Nacional, que está sendo levantada agora, o Indruzi vai poder puxar mais, sobre essa questão de fecha ou não fecha, e a cogestão aqui do estado do Rio Grande do Sul, que a ideia era passar o poder para os municípios decidirem quem abre e quem fecha com mais autonomia, e está sendo discutido também na justiça. Enfim, vai ser mais ou menos por aí. Talvez a gente vá mais para um lado que para o outro, mas a nossa ideia é dar para que nossos ouvintes entendam a situação que a gente se encontra nesse momento. Para quem estiver ouvindo isso daqui a bastante tempo, também veja qual era a situação neste momento. A gente está tudo meio perdido, meio tonto, meio indignado,
cansado de pandemia, ninguém aguenta mais, tá mais de um ano. Tá fechando hoje, inclusive, e eu não tinha percebido, mas hoje, dia 21, talvez dia 20 de março do ano passado, 18, cada Pra um mim, tem uma data. 17. 17, mas foi nessa semana aí, nesses 5, 7 dias do ano passado que o bicho pegou de vez a ponto de, gente, não sai de casa, todo mundo para casa, parou de trabalhar e, o bicho pegou porque era mais o medo, né? Era mais o receio do que poderia estar acontecendo. A gente parecia que a gente estava vivendo no Velho Oeste, olhava para a rua, achava que o vírus estava vindo nos ver, assim, como se fosse uma massa. Eu vou até comprar um bolo para comemorar um ano que eu tô de quarentena. Tu Quarentena que tá, nunca acaba. tu tá de aniversário semana que vem, né, Indus? Numa segunda-feira. Aham. E eu comemorei ali, a Renatinha também tá de aniversário agora, no começo de abril. E a gente comemorou, provavelmente nós três comemoramos o aniversário pensando, que merda, não vai dar para comemorar esse ano. Mas ano que vem a gente faz em dobro e tal. Né, que vou fazer 30, né? Ano que vem eu faço 30 e tô tranquilo, aí eu faço uma festa maior e tal. Vai ter acabado a pandemia. Que o quê? Não sei se não tá mais longe de acabar do que eu achava que tava no ano passado. Eu preciso confessar que eu achava que em outubro de 2020 nós estaríamos livres de tudo isso. A gente teve discussões, eu apostei com um amigo meu que não teríamos vacina como realidade até o final do ano. A gente apostou em setembro e ele apostou comigo 50 pila e eu ganhei 50 pila, que nem hoje nós temos ainda. Já A estamos em pergunta março. é final de que ano a gente vai ter vacina para todo mundo no Brasil, né? Do jeito que tá. Meu Sim, amigo, não tem pelo, esperança. pelos cronogramas que eles vêm mandando aí, é para ser nesse ano. Eu estava É, conversando, né, com vocês aí, né? É para ser nesse ano, mas quem lança o cronograma de vacinas e tudo, no dia seguinte ele saiu do ministério, já, mais um ministro da saúde que saiu. não, Então, Nós já trocamos quantos ministros da saúde, você sabe? esse é para ser o quarto. E em até para a gente busca, já em busca começar do quinto dedo, né? para a gente já começar indo nas pautas, vou fazer diferente. Ao invés de a gente começar pela questão do tratamento precoce, vamos puxando os links. A primeira delas é essa decisão monocrática do juiz de primeiro grau. Eu até vou ler aqui o tweet do ilustríssimo Marcel Van Hatten. Isso, explica melhor, Andrews, até para É, quem não está muito é, por dentro, assim, o que aconteceu aí. tem um deputado federal, ele é aqui do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, e ontem ele protocolou também, mas ele publicou isso no Twitter dele. Iremos protocolar denúncia à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra o juiz que decidiu monocraticamente, que é surpreendente isso, suspender o sistema da cogestão no Estado. Foi uma decisão lamentável, feita ao arrepio da lei e tomada para fortalecer a visão ideológica do magistrado, que é um notório esquerdista. Olha, uma salva de palmas para tamanha ignorância de um deputado. Primeiro Não que nós tem. precisamos contextualizar as pessoas, né? Que nós estávamos em bandeira preta, com várias restrições até domingo, e que segunda-feira provavelmente os municípios poderiam definir como que fariam as suas restrições pautadas com uma flexibilidade maior do que nós estávamos tendo até domingo, né? Até vir a decisão que disse nada disso, continua como está. Depois de muita pressão, né, de todos os municípios, o Brasil inteiro está nessa panela de pressão. E aí o governo demonstrou a chance de ceder, né? Tá, então vamos passar para os municípios essa autonomia. E aí veio essa decisão monocrática de primeiro grau, né, Indus? É que. Ô, Indruzi, qual que é o partido do nosso querido deputado? É o que alguns chamam de PSL de sapatênis, que é o novo, o Partido Novo. Que barbaridade. Perfeito. Cara, só para contextualizar, primeiro grau é óbvio que vai ser uma decisão monocrática. Na verdade, nem se chama decisão monocrática, se chama uma decisão, porque em primeiro grau é só um juiz que decide. Agora, se fosse no Tribunal de Justiça uma decisão monocrática, aí ok, porque daí seria um dos desembargadores decidindo enquanto deveria ter sido decidido pelo colegiado ou não, porque isso tem regras específicas na lei processual. Mas aí, vira um deputado federal me falar uma tamanha asneira dessa, só para linkar, que é um notório esquerdista. Mas com todo respeito, Van Hatten, mas vai a merda. Vai trabalhar, cara. Não, o que eu queria ponderar é que, assim,
Eu nem entro como é que eu vou dizer, no exame da matéria ali, não entro no mérito de realmente ser um absurdo um juiz que eles mostram ali, daí que ele tem um monte de, né, que ele tem fotinho do Lula no Facebook dele, nem sei se é montagem ou não, mas enfim, eu nem entro nesse mérito de que ele possa ter feito isso com o objetivo de, né, algum objetivo esquerdista. Vai ver que no fundo ele tinha mesmo. Agora, o tweet, né, essa chamada do Marcel Van Hatten, ela é aquele famoso negócio para inflamar, né? Negócio Joga de pra tipo, torcida. joga para Joga pra torcida, torcida. porque até falar em decisão monocrática de primeiro grau, tipo, quem é que entendeu que isso aí é tipo, pô, como assim, né? É óbvio que é decisão monocrática é primeiro grau. Quem é que entendeu isso? Se for ver, uma porcentagem muito pequena. A grande porcentagem foi a galera que recebeu no WhatsApp o print e é isso aí, olha só, um juiz esquerdista, que absurdo, o país que vivemos. Então joga para torcida, né? A ideia dele era jogar para torcida. E aí É o já jogamos gabinete do para ódio. torcida Gabinete do ódio, né? polarizado, né? Porque ele é esquerdista e aí ele não quer porque ele é esquerdista. Ele não pode ter analisado os argumentos das E pessoas que daí... entraram com a ação. Não, e daí gera uma discussão maior ainda, né? Porque, pensa bem, a gente está falando que a gente está 1 ano. Qual foi o movimento organizado e orgânico do país inteiro para combater a Covid? Nenhum. Nunca teve. Nós não temos Nunca teve. orientação nenhuma, Nunca né? teve. Não, e o pior é o seguinte, né? Aí a explicação que vem dessa pessoa, dessas ala mais ideológica, é não, mas o governo federal deu dinheiro. Espera aí, governo federal não é banco. O governo federal é a União, representa a União, e assim como estados e municípios, eles têm uma concorrência competente, a competência é concorrente, ou seja, todos têm que atuar e tem que ser um plano organizado nacional para fazer o combate. Não tem, até agora a gente não tem, e a esperança é que a gente não tenha mesmo. E aí, óbvio, essa decisão que o Eduardo Leite tomou a essa altura do campeonato, colapsou total mesmo o sistema de saúde aqui. Não tem mais, não tem vaga. Se tu quebrar uma perna hoje, tu não tem como ser internado, porque não tem espaço. Fecha o comércio, tudo bem, fecha o comércio, mas o que o governo faz em contrapartida? Tem mais aquisição de vacinas? Tem algum movimento que faça para mitigar um pouco o dano que isso vai causar? Sim. É uma das principais reclamações, que tu faz um movimento de tipo, gente, segurem aí, vamos segurar 2 semanas, mas tu não demonstra ao mesmo tempo que tu vai ter alguma forma de dar alguma esperança para essas pessoas, tu vai conseguir, olha, vamos segurar 2 semanas, mas nós vamos flexibilizar o pagamento de tais coisas. As empresas, não se diz só o comércio, mas as empresas no geral que tiveram que parar os serviços que tiveram que parar, academias, enfim. Tu não coloca uma perspectiva de melhora, tu simplesmente, enquanto estiver ruim nos hospitais, a gente não pode fazer nada, e quando é que não vai ficar ruim nos hospitais? A gente não tem nem ideia. Não, o E deixa eu ponto só também... falar um negócio que o Indruzi falou ali da questão do colapso do sistema de saúde. Hoje se tem notícias de que as vagas que surgem de leitos de hospitais para atendimento de Covid, leito de UTI, não é porque a pessoa melhorou e foi para casa, não, é porque a pessoa morreu e liberou o leito porque ela morreu, não porque ela tá melhor e ela foi para casa. O leito só liberou porque morreu. E tá morrendo gente numa frequência muito maior do que morria um ano atrás, quando a gente não tinha conhecimento nenhum. Na Se verdade, tinha né? notícia de que era 3 a cada 4 em algum momento, tipo, a cada 4 leitos que apareciam, 3 eram porque pessoas tinham morrido, mas isso acho que foi até no Nordeste que tinham falado, de algum, não lembro de qual hospital, e aí já falaram que era meio a meio e tal, mas realmente tem uma... Não que não esteja ninguém saindo da UTI, porque, né, a gente não pode falar isso também, porque vai parecer Não. que a gente Claro que tá... sim, que tenham pessoas que estão melhorando e coisa assim. E Mas eu não tem tô muita dizendo que gente que libera isso, porque por faleceu causa da mesmo. morte. E eu não tô dizendo que o pessoal da saúde está fazendo errado, tá? Não, eu acho que eles estão no total esgotamento, estão fazendo tudo que podem. Eu moro na região dos vales, que a gente chama aqui do estado do Rio Grande do Sul, e já tem notícias que semana que vem vai faltar insumos de medicamentos para entubar os pacientes. Então, tipo, vai ter Sim. paciente precisando de leito de UTI e não tem como entubar. E aí, é essa outra ponta que eu queria atacar, porque assim, é sempre a população que tem que fazer o combate.
desde o início, tem que fazer lockdown. Porque o que a gente tem não é lockdown. Lockdown é fechar tudo mesmo. E ninguém Eu sai acho na que é, rua. inclusive, restrição de locomoção, né? Eu não tenho nem transporte público para me locomover de uma cidade para outra. O lockdown mesmo, o conceito do lockdown é isso, não abre nada. Ninguém sai na rua. Foi o que basicamente a gente viu no início da pandemia aqui, pelo menos, na Espanha, que aí depois surgiram, obviamente tudo tem memes, né, hoje em dia. Mas é isso. A questão é sempre o comércio, é sempre a população quem tem que tomar um cuidado. Em contrapartida, não tem contrapartida do governo, porque uma situação seria o seguinte, vamos fechar por 15 dias. Vamos fazer um meio lockdown aqui de 15 dias, comércio fecha, diminui a circulação de pessoas, e nesses 15 dias a gente intensifica a vacinação. Cara, isso seria o melhor dos mundos, porque daí tu atacaria em duas frentes. O problema é que não tem. O problema é que, 15 dias fechado para a gente reduzir o número de internações. Ok, mas no próximo feriado vai aumentar de novo. E no próximo feriado vai aumentar. E no próximo feriado vai ter. E aí essas Sim. empresas vão ter saúde financeira para se manter? Não. O número de pequenas empresas que já fecharam é absurdo. E o número de mais empresas vai fechar ainda, porque tu não tem assistência do governo. O governo não tem dinheiro para dar assistência. Ou tem e destinar para outras coisas. Mas qual é o incentivo que essas pessoas vão ter? Cara, ninguém tem mais saúde mental para ficar tomando na cabeça do governo o tempo inteiro e o governo nada fazer. Isso. Se tivesse ainda olha, vamos segurar, mas semana que vem tá vindo aí um caminhão gigantesco de vacina, vai vir a esperança, tu já coloca até um ânimo, né? E outra coisa que eu queria mencionar, Andrews, que tu falou aí de empresas fechando e tantas empresas que já fecharam e vão fechar, eu agora vendo tu falar, a nossa Cate Calçados, que eu falo no começo do programa, que é no começo da gravação, que nos patrocina, eu falei visite as lojas físicas, sendo que nem pode visitar, né? Essas últimas 2 semanas não tem como visitar as lojas físicas, a gente está com as lojas fechadas, não tem o que fazer. O máximo é encomendar pelo site e buscar, né? Fazer uma retirada do produto, mas as lojas estão fechadas, não só a Cate Calçados, como todas as outras lojas do estado. E os shoppings, eu recebi um vídeo esses dias que, apesar do linguajar e das falas que eu acho que não convém muito, o pessoal se passa e começa a invocar teorias bizarras, mas era um casal filmando dentro de um shopping e a situação não precisava nem de som, era só filmar. Meu Deus, as lojas todas fechadas, na maioria delas já com aquele papel de parede que não abre mais. O que vai ser o que vai ser dessa, não tem mais. Um shopping já é muito caro, tu ter uma loja no shopping depois de um preju desse por muito tempo, e os shoppings também tomando preju, né? A administração tomando preju, as lojas que estão lá também. E, e aí tu pensa, mas é uma doença mundial, tá todo mundo assim. Todo mundo mais ou menos, né? Quem tá mal nessa história? Quem tá mal no mundo com o coronavírus? Os dois grandes exemplos, acho que é o Brasil e Estados Unidos, né? São os dois destaques. Essa questão do shopping principalmente, né, cara? Porque além do lojista ter que pagar o aluguel, ele paga o fundo de comércio. Porque é o que o shopping te disponibiliza, que é o acesso de mais clientes, enfim, só que isso não é barato. E aí como é que vai ser a relativização de o cara pagar um aluguel mais baixo, ou o cara ficar isento desse fundo de comércio por um tempo? Eu não sei como é que está sendo a discussão disso nos contratos de aluguel em shopping center. Mas, sabe, deixa eu só voltar um pouquinho para falar da questão da vacinação, né? Vão então fechar 15 dias, então vamos ter vacinação. O que eu não posso esquecer é que quando as indústrias farmacêuticas que produzem vacinas, se é que assim a gente pode chamar, porque na verdade não sei nem como que chama, vieram oferecer vacinas para o Brasil, eu lembro de uma postura de que nós não queríamos vacina. E aí agora, em que todos os países já adquiriram grandes quantidades de vacina, nós até estamos adquirindo, mas por uma previsão lá para frente, quando essas indústrias terminarem de atender os países que compraram primeiro, e ainda nós temos que contar que não vai faltar insumo para produzir, e sim, uma indústria dessas que produz vacina produz muitas doses, milhões de doses por dia, mas até que seja atendido as outras populações que compraram primeiro para ser atendido o Brasil, vai demorar muito tempo. Sim, um ponto importante que muita gente não leva em conta
é que o Brasil, ele é uma espécie como é que eu vou dizer? É uma dos países que mais tem a reputação com a questão de vacinação. O programa de vacinação brasileiro sempre foi muito bom, até pelo SUS, Ele mas é Referência exemplo para mundial, outros países, né? ele é é referência referência mundial. porque Era, né? é um sistema, né, disponível para todos, né? Porque é pelo SUS. Então, e ele realmente, a gente tem aí o Butantan, a Fiocruz, que a princípio são grandes forças até de criação de vacina. A grande questão é que a gente nunca deu a prioridade, né? O governo nunca deu a prioridade para a vacina. A vacina até então era motivo de deboche, era motivo de isso aí é a vacina chinesa, querem implantar 5G no meu sangue, querem colocar um chip, vai virar jacaré, entre outras piadas, que acaba enfraquecendo a vontade. Eu já vejo pessoas, né, algumas mais velhas, mas enfim, pessoas num geral, que ao ouvir esse monte de coisa que é falado das vacinas, preferem, eu não vou tomar, né? Não vou tomar vacina. Sendo que nunca na vida cogitaram não tomar vacina. Sempre foi tomado e nunca foi contestado. É agora porque surgiu esse negócio de ser um vírus chinês, de não sei o que, começam a criar várias narrativas, aí as pessoas começam a ficar com dúvida. Eu não vou tomar, porque vai que seja alguma coisa, vai que faça mal. Porque fizeram muito rápido. Essas vacinas todas foram criadas muito rápido. Eu não vou tomar, porque vou esperar dar um tempo aí para ver se alguém vai ter problema, daí eu tomo. É. Então, acaba gerando uma desconfiança e isso reflete fortemente no desenrolar das coisas, né? A gente vai receber vacina, vai ser um dos últimos países com a força que o Brasil deveria estar muito mais adiantado, porque nunca foi prioridade. O Brasil vale lembrar que o Brasil tem proporções continentais, né, cara? O tamanho e extensão do Brasil é gigantesco e não comportaria um comportamento negacionista desse vindo da presidência da República. Óbvio que a gente já esperava. Óbvio que quem não votou nele já sabia que qualquer crise que tivesse, sanitária ou não, ia ser uma merda de lidar. E a gente está pagando o preço. Mas a Oxford colocou uma cláusula que o Brasil teria que ser responsável pelos efeitos colaterais da vacina. Cara, assina o contrato. Compra a vacina. Compra a vacina. Toda vacina ou qualquer medicamento vai ter algum efeito colateral, mas se ela já foi testada, foi aprovada, e se ela pode ser comercializada, cara, compra, né? Monta um plano aqui para ter pelo menos uma saúde em, sei lá, um ano. Um ano a população inteira está vacinada, aí sim tu começa a recuperar a economia, mas do jeito que tá, meu, não tem esperança. Essa semana eu também não sei se vocês viram, mas o ministro da Educação deu uma declaração que em outubro do ano passado ele já tinha solicitado para que os professores e os profissionais da área da saúde que trabalham nas escolas fossem colocados como grupo prioritário, né? E agora essa semana ele vem dar uma declaração de novo, que ele foi ao governo, ao presidente, entendo eu, afinal de contas ele também é governo, né? Solicitar que os professores entrassem no grupo prioritário para que as escolas pudessem voltar a receber as crianças e com uma questão maior de segurança, né? E aí, quando os repórteres perguntam para ele qual foi a resposta que o senhor teve, senhor ministro, aí ele diz, então tá, encerrou, vira as costas e vai embora. Então, ele não diz nem que sim, nem que não. Então, nós continuamos num limbo maior da questão da vacinação. E outra coisa que eu tenho visto que as pessoas têm dito assim, mas agora está morrendo mais jovens. Sim, porque os idosos já estão sendo vacinados e a tendência é que quando tu vacine as pessoas, se elas venham a ter a doença ou venham a ter sintomas, que sejam sintomas mais leves, que não necessitem hospitalização. Daí eu já escutei o seguinte, por que então nós não vamos vacinar os mais jovens? Porque o Plano Nacional de Vacinação previu que os idosos eram prioridade. Não, e não é nem só o nacional, né? No mundo, o movimento foi todo esse, sempre os mais velhos primeiro. Então, algum sentido fazem de botar nos primeiros mais de 90, mais de 80, aí começa a 70, começa a baixar. E, e não, a gente não pode também desconsiderar sobre esse ponto de que os mais novos estão começando a sofrer, que realmente no começo da pandemia mal se via problema com pessoas mais novas, com 30, 20, era muito raro. E de acordo com o que é muito falado por aí, a gente até pede
de certa forma, desculpas, ou a gente já pede a licença de... A gente não está falando aqui como técnicos ou entendidos disso, mas a gente sabe que o que é falado hoje em dia é que realmente existem novas cepas, né? O vírus, ele mudou, não ficou exatamente como ele era desde o início. Em alguns lugares essa cepa pegou mais forte, outros não, mas enfim, ela já evoluiu para alguma coisa que está realmente afetando com mais força as pessoas mais novas, e isso, a gente chega a essa conclusão, a gente pode falar isso porque tem muita gente falando, muito médico, muito, né, é algo que já está ok, já está pacificado, É visível, né? que realmente o vírus ficou mais forte em alguns pontos, principalmente onde ele ficou mais forte, onde tem essa cepa, estaria, não sei se é uma só, se são várias, já ouvi falar de várias, já ouvi falar de uma que está por aqui, mas enfim, isso tem piorado a situação realmente, né? Se fosse o mesmo vírus lá do início, sem mutação, provavelmente não teria tanta gente mais nova, não é só porque os mais velhos tiveram vacinas. Então, É. E fala, Indústria. o tal do tratamento precoce? Vamos ter que falar um pouquinho, né? Sim. O que é o tratamento precoce? Se o tratamento precoce é o kit COVID lá com hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, ou se o tratamento precoce é a partir dos sintomas, o médico avalia o paciente, vê quais são os sintomas e aplica algumas medicações para aliviar os sintomas e não Isso. deixar chegar a um quadro tão grave. Eu vou dizer para vocês que eu já li sobre isso e eu ainda não consegui identificar o que é o tratamento precoce, porque eu poderia ainda usar o preventivo, né? Porque daí preventivo antes, né? Uhum. E o precoce, então, tratar mais cedo os sintomas. Mas aí tratar Isso. com o quê? Porque quem defende o tratamento precoce também não deixa muito claro com o que é feito o tratamento precoce. Se ele é feito com cloroquina e ivermectina ou se ele é feito com medicamentos para tratar sintomas, que é o que eu tanto escuto desde o início da Isso. Covid. E até eu e o Alemão estávamos comentando hoje mais cedo, esperando o Idruzi entrar para a gente começar a gravar, que a OMS não tem uma decisão, pelo menos a gente não encontrou num site oficial da OMS algo que diga referente a isso. Eu só encontrei algo que eles já determinam que pacientes clínicos tenham que ter o oxímetro em casa para verificação da oxigenação, e eles já estão sugerindo que as pessoas tomem anticoagulante já logo no início dos primeiros sintomas. Sim. Existem algumas orientações, né? E o que eu estava até comentando com vocês também antes é que eu entendo que fica muito difícil de tu separar o que é tratamento para quem está apresentando sintomas de Covid e o que é tratamento para quem estaria apresentando sintomas de uma insuficiência respiratória antes de Covid. Digamos assim, há 2 anos atrás apareceu alguém, né, respirando mal, com algum problema, com tosse seca, em um hospital, alguma coisa poderia ser feita. Se o quadro começa a piorar, uma pneumonia ali, uma síndrome pesada, algumas coisas são feitas, alguns remédios são administrados para essas pessoas, né, tentarem reagir, para os corpos reagirem. Então, o que é novo, foi criado exatamente só por causa do Covid, e o que já é um procedimento comum. Mas, enfim, o tratamento precoce, a questão do o que a gente deu uma lida essa semana, a gente conversou, e esse episódio está sendo gravado porque eu basicamente comecei a puxar esse ponto, não só no nosso grupo ali, mas em vários, eu tentei atingir vários núcleos, porque eu fui numa consulta com um oftalmologista e ele estava me comentando sobre isso, a gente ficou um tempão conversando e ele falando que sim, que o tratamento precoce tem que ser feito e tal, ele é um defensor. E aí comecei a pensar nesse debate e até então, sempre que eu ouvia falar disso, eu mal dava bola, porque, sinceramente, até na nossa bolha, nossos amigos, né, os meios que eu falo, os nossos amigos aqui, a gente normalmente tem, quando alguém menciona sobre, a gente logo, isso aí não tem comprovação e acaba por aí. Então, comecei a tentar dar uma lida a mais, começar a acompanhar e ver os médicos que estão se expondo, defendendo isso, e ver também médicos que estão se expondo, pedindo para que não façam isso, que não tem a comprovação necessária. Então, E que daí é que levanta a seguinte pergunta: o que é o tratamento precoce? Com o que ele é administrado para os pacientes? isso, Porque se a gente não tem isso muito claro, fica um debate muito vago, meu. Porque
Se for tratamento de sintomas para aliviar sintomas, bom, aí tudo bem, né? Agora, não tem tratamento precoce, então deixa o cara desenvolver. Se o cara desenvolveu um quadro foda e entuba ele. Não, mas sei lá, se tu tinha alguma possibilidade de tu reduzir um pouco esses danos, mitigar um pouco os danos, por que não fazer? Então, enquanto não ficar claro o que é o tratamento precoce, todo mundo vai ter esse preconceito sobre o que é o tratamento Isso precoce. acaba gerando preconceito, né? Porque o que se tinha de notícias era, o tratamento precoce é cloroquina. Não, soca a cloroquina nas pessoas antes. As pessoas tomam 15 dias antes e tá legal. Eu Cloroquina, já, a OMS já se manifestou sobre isso e ela diz que não tem efeito nenhum sobre o coronavírus, né? Que não traz eu benefício já nenhum. vi, eu já vi Não. médicos falando, eu já vi gente defendendo que esse comportamento de ter endeusado, digamos assim, a cloroquina foi um grande um tiro no pé, digamos assim, de quem pode ter um médico que use a cloroquina ou a hidroxicloroquina, não sei, no seu tratamento precoce, acha que para seus pacientes, ele confia nisso, ele acha que vai dar resultado. Esse médico que acredita nisso ainda hoje, ainda faz isso hoje, ainda acha que hoje dá certo, e nem sei se ele está certo ou está errado, nem posso dizer isso, não entendo, mas enfim, até esse médico que hoje ele usa a cloroquina, ele ainda, na grande maioria, deve ter achado um absurdo a forma como foi feita, porque foi criado como se fosse o salvador da pátria, e não é. Esses médicos eu tenho certeza que os que usam eles sabem que não é assim, não é pegar e dizer, gente, tá aqui a solução, sigam a vida. Não é assim. Eles sabem que é uma doença preocupante, que tem um monte de gente morrendo, que tem gente passando mal, que tem que cuidar com todos os cuidados possíveis, tem que olhar cada paciente e tal. Só que não dá para gerar esse sentimento de endeusar um negócio que vai curar. E sobre a pergunta do Indruzi de o que é o tratamento precoce, é, eu perguntei para alguns, e eu senti que realmente não se tem, é tal e tal e tal, porque eu acho, né, pelo que eu notei, que realmente não exista a fórmula X perfeita, secreta, né? Eles tentam, o que eles fazem é, analisa o quadro, vê os sintomas, vê se a pessoa tá mal, se a pessoa tá bem, em qual dia, né? Quando é que foi teu primeiro sintoma? E aí, a partir disso, eles vão dando certas orientações. Tem médicos que pedem que a partir dos primeiros sintomas, tu já tome alguns medicamentos, eu não vou saber dizer aqui qual, mas talvez seja ivermectina, talvez tenha alguma coisa disso, corticoide, pelo que eu vi, estão falando que tem que ser um pouco depois, né, numa fase um pouquinho mais avançada, mas enfim, tem médicos que defendem que a partir do primeiro sintoma, tu já começa a te medicar com algumas coisas, e aí tu vai fazer o teste, que hoje em dia os testes ainda não são 100% confiáveis, querendo ou não, eles ainda não dizem se tu tem a quantidade, a carga viral, enfim, eles ainda são meio complicados e ainda demoram um pouco. Então, muitos defendem que não adianta tu ficar esperando para ver se tu positiva no teste para começar a fazer alguma coisa. Alguns defendem que tu já tem que começar, e se tu negativar no teste, aí ok, aí tu pode suspender, ou enfim, tu pode diminuir ali e acabou. Agora, se tu positivar, tu já começou a tratar. Vários defendem isso, que são os que defendem, no caso, o tratamento precoce. Até tem as fotinhos no Facebook, no Instagram, vocês já devem ter visto alguns médicos, eles colocam um dizerzinho, tipo um selo dizendo que ele aprova o tratamento precoce. E se ainda não ficou claro aqui na nossa gravação, existe diferença, para quem está ouvindo e ainda não percebeu, mas existe diferença entre o tratamento precoce e o tratamento preventivo. Que o preventivo, sim, seria tu tomar algo para não pegar o coronavírus. E o precoce seria o tratamento mais cedo possível. Eu vejo que já tem um monte de gente que não gosta mais do termo precoce, que acha que já foi criado um preconceito nisso e não quer mais usar. É tratamento, enfim, tratamento logo que surgirem sintomas, para a pessoa começar a responder o quanto antes possível. É isso que esses médicos mais defendem. E também tem gente que recomenda, médicos, enfim, não só médicos, que recomendam o uso, e isso eu sei porque eu já recebi em vários grupos de WhatsApp, e o que eu mais tenho é exemplos de pessoas que eu conheço que estão tomando, que é tomar a ivermectina, como assim, uma dosagem de ivermectina. Tem médicos que atendem pessoas com muita frequência e se consideram estar no risco de pegar
com muita frequência, eu já ouvi de médicos, já ouvi gente que conversou com médicos, que anda tomando a cada 15 dias uma dose de ivermectina, ou a cada 30 dias, ou a cada 2 meses, para, pelo que eu entendi, né, pelo que se deu para ver, para o teu corpo já estar mais preparado caso ele venha a pegar. Então, existe esse entendimento, que essa ivermectina ajuda. Hoje em dia, existe gente que acredita nisso. Talvez daqui a 2 anos saiam realmente os estudos mais perfeitos que mostrem que não tinha nada a ver, ou talvez surjam olha, realmente, no final das contas, ajudava sim tomar ivermectina. E aí vai ficar aquele negócio de... Mas sabe qual Mas é enfim, o grande problema disso de ficar elegendo remédios milagrosos? é que o pessoal É larga os cuidados, né? Não, é a automedicação. O brasileiro Também, tem muita cultura de automedicação no Brasil. sim. Até, eu tô com um pouquinho de febre aqui, eu tomo uma aspirina. Bom, tô sentindo uma tosse seca aqui, eu vou comprar um xarope ali qualquer. A gente não tem o hábito de consultar o médico para saber realmente o que tem. E eu que dirá na Covid, que os sintomas são Sim. muito parecidos com uma gripe, com um E o resfriado. ponto que eu Bom, disse é eu que... sou uma Falei, das daqui dos integrantes que pegou Covid, né? Então, e eu posso dizer com todas eu não as palavras peguei. que os meus primeiros sintomas eu achei que estava com sinusite. E até demorei para procurar um médico, porque achei que estava com sinusite, estava com o nariz trancado, não sentia muito. O cheiro, só me dei conta que eu tinha perdido ele depois que eu testei positivo mesmo. E demorei um pouco para entender que eu estava com Covid. E eu vou dar um relato E, meu pessoal de gente que mas, ô, Renatinha, viu. tu tratou com Sorinanda aí, quando tava trancado o nariz? Não, eu fiquei esperando, porque eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio, né? Então eu fiquei Ficou esperando suando o passar. nariz. Fiquei esperando passar, entendeu? E aí, só que daí não passou nunca. Mas assim, eu vou dar um depoimento pessoal, tá? De quem vivenciou uma pessoa que demorou para ter atendimento e ficou hospitalizado e precisou fazer vários exames e teve problema renal, problema de fígado e precisou de oxigênio, como uma pessoa que nem eu, que não precisei tomar remédio, graças ao meu histórico de atleta. Assim como também vivenciei pessoas que tiveram que tomar remédio precoce, nos primeiros sintomas já tomaram antes de ter o positivo ou o negativo, se é que assim eu posso ser precoce, né? Teve os primeiros sintomas, foi medicado para os sintomas que teve. Assim como também vivenciei com pessoas que tomaram só remédio para febre, porque a orientação era que só tomasse remédio para febre, porque era o único sintomas que teve, e foi tratando os sintomas. Então, tipo, eu Sim. acho que a gente está num limbo em que ainda não se sabe o que é o certo e o que é o errado, cada corpo reage de um jeito, cada médico tem uma orientação e não se tem uma orientação que vem de cima e todo mundo tem que cumprir aquela. Eu sou da opinião que tomar remédio demais é ruim e não acho que eu acho, né, que não tomar ivermectina não faz sentido nenhum, porque ivermectina é remédio para vermes, então não me faz sentido nenhum. Uma doença que teoricamente é uma doença respiratória, né? Tu tomar Eu sempre ivermectina, fico... mas é a minha opinião, né? Bem claro É, isso, eu, pessoal. eu sempre fico pensando que um médico, né, que hoje esteja tomando e esteja indicando que tomem, ele ouvindo a gente, pessoas, né, advogados falando, tipo, para mim não faz sentido tomar porque é remédio. Tipo, se a pessoa que é um médico, que tá na batalha, que tá vivenciando, que tá brigando contra isso todos os dias, e ainda assim entende que sim, pode ajudar e vai continuar tomando, e porque mal não vai fazer e tal. Eu imagino uma pessoa dessa ouvindo a gente falar e se ficando puto, né? Pô, como assim? Vocês vão falar isso? O que vocês entendem sobre tratamento de parasitas? Enfim, mas o ponto que mais me indigna nessa história toda, e que eu, querendo ou não, essa semana que eu comecei a puxar esse assunto, eu tentei puxar o outro lado, né? Porque a gente sempre, na minha bolha pelo menos, a turma era meio cética, meio debochada quanto ao tratamento precoce, dizendo que isso aí não tem comprovação e já era. E eu comecei a puxar o outro lado. Gente, e se o médico de vocês, tá? Eu me coloquei na situação. Se eu começo a sentir alguns sintomas, começo a ficar meio com a respiração fraca, se eu começo a ter tosse, eu vou lá e falo com o meu médico. E o meu médico, de minha confiança, ou enfim, qualquer médico, eu confio muito em médicos no geral. Eu sei que tem gente que não confia tanto, mas enfim. Se eu chego lá e o médico diz, olha, toma tal coisa aqui, faz assim, acompanha desse jeito, amanhã tu me diz como é que tu tá. O que eu faço? Gente, eu fiz isso minha vida inteira. Eu sempre fui
falei com o médico e segui o que ele falava. Claro que às vezes tu quer uma segunda opinião e tal, mas eu confio, o cara estudou para estar ali, o cara, sabe, eu confio nele. O que me indigna na situação toda é gente que vai, muito enviesado por essa questão política que foi criada em cima, vai chegar, vai ir no médico, o médico vai dizer, ó, toma aqui, ó, essa, sei lá, toma azitromicina, toma zinco. Não, eu vou tomar porque isso aí não tem comprovação científica. Gente, desde quando que eu só tomei remédio com comprovação científica? Desde quando que eu fui questionar, saí de uma consulta, o médico me deu uma receita, eu fui lá no Google procurar para ver se ele deveria estar me dando isso, se tem comprovação em exame duplo randomizado, não sei o quê. Nunca. Eu sempre tomei esse remédio que eles dão e olha, se eles acham que eu tenho que tomar, ok, eu vou tomar. Então, me indigna já descartar porque tu entendeu, porque tu leu na internet que não tem comprovação, então eu não vou tomar, porque esse médico ele tá fazendo isso porque ele é bolsonarista, porque ele é, sabe? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que essa discussão O é muito tosca. o fato é que deveria ter mais informação do que é vir médicos apresentarem não esses estudos científicos, mas vir demonstrar, olha, que o tratamento precoce é isso, isso e isso, e a gente tem informação. Porque senão vai ficar só esse debate muito vago e extremamente abstrato, e a gente sempre leva para politização. Mas fora desse tema, e até para a gente já se encaminhar aqui para o final A desse nossa ideia não nosso é fazer um negócio muito longo, né? podcast de opinião, É para ser um episódio mais curto. só rapidinho aqui sobre a Lei de Segurança Nacional, que novamente a gente teve notícias dela essa semana, o caso do Felipe Neto, que era e depois ele até fez o movimento lá do Cala a Boca Já Morreu, já deveriam ter respondido isso para o Bolsonaro lá na primeira semana, quando ele mandou o repórter calar a boca, né? E também depois teve a intimação agora do Ciro Gomes. Isso são só mais uns episódios do que o Celso de Mello, decano que se aposentou do STF, já cantou a pedra, né? Que era o ovo da serpente. Uma hora ele vai chocar. E aí, o Congresso que vai fazer? Ô, Indru, só para completar, o Cala a Boca Já Morreu é porque nós vivemos num país da quinta série, né? Então vamos se respeitar. Cala a Boca Já Morreu, quem manda na minha boca agora sou eu. A gente costuma dizer, eu já ouvi alguns dizendo assim, que se tu for entrar no tipo de fala do presidente, que ele até o Indru estava comentando antes, olha só como ele é legal, ele fala o que ele pensa, mas ele é o presidente da República, ele não deveria falar o que ele pensa, né? Principalmente se o que ele pensa são essas coisas meio completamente malucas e gente, tu vai falar isso como presidente, mas enfim, tem gente que defende que o debate tem que ser assim. Se ele fala numa língua informal e mandando as pessoas calar a boca, tu responde com cala a boca já morreu e aí tu entra no mesmo nível, porque é difícil de argumentar, tu vai começar a falar de razão, de ciência, de não sei o que, e o pessoal já te corta, já te quebra, já resume teu argumento, já corta, então, e aí, tu vai seguir assim? Vai seguir apanhando numa narrativa que os caras criam? Essa E o segue teu problema próprio. dessa Lei de Segurança Nacional, que ela foi criada lá nos idos anos de chumbo, né, como se chama, que é o tempo da ditadura, e muito me assusta ela ainda estar vigente até hoje. E até recentemente o STF também usou ela naquele caso do Daniel alguma coisa, que é o deputado que está preso. Mas é aquela velha história, né, de que pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, uma hora vai voltar contra si. Sim. Não, E só para esclarecer o que eu andei lendo, a diferença que eles fazem é que esse deputado, eu fui procurar o nome dele agora que não achei, que o deputado ele ameaçou os ministros do STF com socos, né? E que no sim. caso do Felipe Neto, então, ele teria apenas caluniado o presidente da República e não feito ameaças, de fato. Aí, como a gente tinha conversado também, Daniel essa Silveira é o nome questão. dele. Não tem relevante o sobrenome dele. Até o caso do deputado, até a própria Constituição já vedaria esse tipo de discurso antidemocrático. Já o do Felipe Neto, eu não tenho que julgar, ele está certo. É uma necropolítica total que a gente está vivendo. Então, Eu concordo, inclusive, com o termo que ele usa. Desculpa, quem não tem a mesma opinião que eu, mas eu concordo. Eu lamento concordar, porque eu
consigo gostar do Felipe Neto. Vão me desculpar, mas pelo amor de Deus, Felipe Neto Eu também não tem gosto. condição. Eu também não gosto. Mas o termo que ele usou, eu concordo. E na verdade não tem que pedir desculpa, né? Porque é minha opinião e cada um tem que ter a opinião que acha que tem que Sim. ter, e é isso aí. É isso aí. Então, para quem está nos ouvindo, se quiser dar uma pesquisadinha depois sobre a Lei de Segurança Nacional e o que ela tem a ver com o discurso do Celso de Mello sobre o ovo da serpente e nessa perseguição de opositores ao governo, então fica aqui a minha dica de final. Dê uma estudadinha, dê uma pesquisada, se intere sobre o assunto e tem alguns debates mais ricos com o pessoal da tua bolha, que não fique tão vago quanto essa discussão sobre tratamento precoce ou não. Então, quanto mais informação tu tiveres, melhor o teu debate. Pesquise também sobre necropolítica. Bem interessante. Sim. Necropolítica. Eu indico também a questão de tu sempre tentar pesquisar. Agora, no mundo de fake news, que é o que a gente mais ouve falar, da onde é que saiu isso, que fonte é essa, esse textão de Zap. Agora as coisas estão ficando ainda mais fortes, está virando aquele robozinho, aquela foto que fala, o deepfake, aquele que já se cria gente falando coisa que não se falou, enfim. E tá cada vez mais difícil também tu achar fontes confiáveis que tu pode ler, porque, por exemplo, sobre tratamento precoce, quando tu vai pesquisar, a gente que não tem tanto conhecimento científico ali, tanto, né, essa parte mais técnica, para nós fica difícil também. A gente vai pesquisar na internet se tratamento precoce serve ou não, tem gente com um PowerPoint ali, um Paint uma letra Word Art dizendo que use sim, tem gente o mesmo tipo de força dizendo que não. Então, não é fácil hoje em dia tu realmente achar fonte confiável. Tu vai pegar, eu vi essa semana, instituto que é para fazer checagem de fake news, que é o tal do... Existem várias agências, né? A agência Lupa, por exemplo, ela estava checando uma fake news do médico ali que estava falando sobre tratamento precoce, mas até isso, sabe? Tomem cuidado até com isso, porque o médico falou tratamento precoce, não sei o quê, é fake, porque tais dados não são verdadeiros. É muito fácil tu fazer uma checagem de notícia, colocar ali que é fake e não dá nem chance do cara responder, ou o cara entender, sabe? Tu tá julgando ali, ó. Eu peguei a fala que o Indruzi falou agora, coloco uma foto dele bem grande, escrevo fake em vermelho, porque tal coisa, e deu. E aí acabou o assunto. Aí agora, por causa que a agência publicou aquilo ali, não se discute mais, o cara não tinha razão nenhuma, o cara estava simplesmente espalhando fake news da cabeça dele, não deixaram o cara responder aquela questão. Aí tu vai olhar cada pessoa que é taxada de fake, tu vai olhar lá e tem a pessoa se respondendo nas suas próprias redes sociais sobre aquela matéria, mas aí já não tem mais a mesma divulgação que uma agência colocando fake em cima tem, que é o que tu logo pesquisa no Google, logo aparece quando uma agência decide que é fake. Então, cuidado com as informações que passa, tenta achar, apesar das dificuldades que seja, achar informações certas e confiáveis sobre tantos assuntos que hoje em dia nos assolam. Essa já é a parte de dicas, Indruzi? Já deu tua dica? Já o episódio nem teria dicas, então podemos É. encerrar? Temos um episódio hoje. É isso Um aí. episódio Tu de tem tua dica opinião. aí, Renatinha? Eu não tenho dica também. É isso Tá, aí. então eu vou dar a dica de uma série aí para vocês olharem, quem já tem a Disney e quem não tem e quiser. Mandalorian. Olhem, assistam The Mandalorian, uma série Star Wars sensacional. Para quem não gostou dos últimos filmes, a série dá de 10. Então, é minha dica. Feito, gente. Feito. Falou. Bom domingo. Uma boa semana Aproveitem. para nossos ouvintes. Um bom domingo para Fiquem nós e um bom isolados. dia que seja para quem estiver ouvindo esse episódio no fatídico ano de 2021 ou seus sucessores. Feito? Valeu. Falou. Valeu, gurizada. Um Falou. abraço.